Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. De volta com o nosso Horizonte Esporte. No intervalo aqui veio a informação lá do Alexandre, nosso produtor, que houve uma substituição lá no Atlético. O Fábio Santos saiu contundido e foi substituído pelo Patrick, né, que é lateral direito, mas quebra o galho na esquerda. Ele quebra galho na direita e quebra galho na esquerda. Situação crítica essa situação do Atlético. Não tem um lateral esquerdo, um lateral de origem para substituir o Fábio Santos. Realmente o negócio está feio, né? E, inclusive, vamos ouvir daqui a pouquinho, nós vamos ver agora a participação de um atleticano. Tá no ponto? Tá no ponto. Vamos ouvir, então, o atleticano falando sobre a situação de improvisações no Atlético. Boa noite a toda a bancada do Horizonte Esporte. E quem fala é o Geraldo Fernandes, da cidade de Esmeraldas. É inadmissível nós com 2 meia no banco e ter que jogar com o Luan improvisado. É brincadeira. Tchau. Ô, Geraldo, você está certo, você está certíssimo. Realmente é assustador até. No domingo, né, contra o Palmeiras, o Natan, que é um jogador meia de criação, foi jogar de primeiro volante. Entendeu? Contra um Palmeiras que estava atropelando. Então, realmente, não dá para entender muita coisa no Atlético. Aí, o Casares não pode entrar no jogo porque está com a perna inchada. Vamos lá, moçada, e aí? Pois é. Eu acredito o seguinte, eu também não concordo, não. Acho que o Luan é um jogador que está se esforçando muito e chega com 25 minutos, ele está não aguenta mais. Aí mantém ele no time e aí quebra toda a harmonia que a equipe podia trazer. Pode colocar outros jogadores que estão ali, pode colocar, se quer jogar fechado, pode colocar o Jair, pode colocar o próprio Natan junto com o Zé Wellington. Eu acho que é uma boa opção, mas trazer ele, eu não concordo, não. E olha, depois do jogo de hoje, né, o Atlético vai enfrentar, na sequência, o Flamengo, sábado, tá? Vai pegar... Santos. Vai pegar o jogo pela Sul-Americana contra o União La Calera. União La Calera. Depois ele sai para enfrentar o Grêmio. Esse jogo seria domingo. Ele foi antecipado para sábado, porque o Atlético aí na terça-feira ele volta a jogar, na quarta-feira. Ele volta a jogar no dia 29 pela Sul-Americana. Né? O jogo da volta lá, né, no Chile. Aí, no domingo, no dia 2/6, ele recebe o CSA. No dia 6/6, pega aí o Santos, né, pela Copa do Brasil, lá no Pacaembu, em São Paulo. Depois, ele volta a enfrentar o Santos pelo Brasileiro. É uma fartura de confronto com o Santos. Aqui, né? Não, esse jogo vai ser lá também. Né? E depois, aí o Atlético fecha esse período de 10 jogos, né, enfrentando o São Paulo aqui em Belo Horizonte na quinta-feira, no dia 13/6. Então, é uma sequência muito perigosa para o Atlético. Pesada, né? Pesada demais. Com porque certeza, o Atlético, mais forte do ano. O Atlético, como nós falamos aqui, não tem um lateral esquerdo para usar. Né? Tem lá o lateral da base, mas o Atlético, o Atlético não usa. Prefere passar raiva aí com o Fábio Santos, passar raiva com o Patrick improvisado, do que dar uma sequência para esse rapaz para dizer, olha, você tem jeito ou não tem jeito. Também né? Ou, se não tem jeito, gente, se está vendo que o lateral, né, precisa de tempo, até não digo liberar, porque é o garoto que vem da base, traz outro.
traz outro com urgência e coloca no lugar. Né? Aí começa aquela conversa de bastidor. Tá, mas quer que nós vamos trazer? Trazer por trazer, nós vamos trazer ninguém e tal. Por que não foi lá no começo de temporada e buscou lá um lateral? O Jorge, que o Atlético não conseguiu contratar, está enfrentando o Atlético hoje. Bastava um pouco mais de empenho, um pouco mais de aplicação nessa negociação, um pouco mais de experiência para conversar com os gringos, que o jogador estaria aqui em Belo Horizonte. Eu vou evocar aqui duas pessoas, né? O saudoso Luiz Carlos Alves. Aqui, ó, me permita aqui. O Luiz, grande amigo. O Alexandre está me lembrando aqui, até o Dodô. O Dodô estava para vir de graça, como veio para o Cruzeiro, né? Estava aí disponível para ser contratado. Pois é, então, parafrasear Luiz Carlos Alves, saudoso... Meu grande amigo, né? Luiz. Ele dizia o seguinte: eu fico absurdado. Eu também fico. E também vou parafrasear o Marcos Rocha no jogo contra o Palmeiras domingo. O Atlético está pagando hoje o que o Galo, né, de ter dado tanta liberdade ao Galo, porque o Atlético hoje não tem um time porque não conseguiu montar o time para hoje. Porque você não monta um time hoje para jogar hoje, você monta de uma temporada praticamente para outra. O Atlético não conseguiu, então, organizar, não conseguiu deixar sua casa pronta para disputar esse campeonato 2019. Se não tem hoje um reserva para o Fábio Santos, com toda sinceridade, é uma vergonha para um time profissional como o Atlético, de tanta grandeza como é o Atlético. O torcedor fica chateado, mas aqui a gente precisa falar a verdade. Isso é um problema administrativo do Atlético. É administrativo, é uma falha administrativa. E o Atlético tem que se explicar para o seu torcedor. Não pode continuar dessa maneira. É uma falta de organização. Não ter um lateral para substituir o Fábio Santos, não ter um lateral para a direita para chegar e assumir, falar esse é o titular do Atlético, não ter o camisa 10 para chegar e resolver o problema. Fica vivendo de improvisações. E isso causa ao Atlético eliminações, às vezes, vexatórias, jogos que são teoricamente mais tranquilos, o Atlético perde e o torcedor vai embora indignado, sai chateado, aí começam as ondas de sempre. Aí vai falar assim, não, vai construir o estádio. A desculpa é sempre assim, sempre arruma-se uma desculpa. Então o atleta tem que se explicar como time, não adianta falar que tem o melhor CT do mundo, do planeta, do universo. Eu tenho dito, pronto. Olha só, e o Atlético vai pegar, né, o União La Calera do Chile, né, uma equipe que não tem a tradição que a gente sempre espera, né, dos chilenos, né? Pelo menos dos mais badalados. Mas é uma equipe que é sensação lá no Chile. É o terceiro colocado. Né? O treinador, o Francisco Menettini, ele é pupilo. Foi criado, entre aspas, pelo Sampaoli. Né? E é curioso até a história dele. Né? Tem uma história aqui que ele... Começando, né, carreira com 20 e poucos anos, ele subiu numa árvore para observar o adversário. Né? Então, ele até brinca muito com isso. Falou, o pessoal tem aumentado, daqui a pouco eu vou falar que eu plantei a árvore para subir nela e tal. Ele leva também meio que na brincadeira. Né? Mas lá eles lamentaram enfrentar o Atlético logo de cara. Então, eles temem o Atlético. Né? Aí o Atlético vai para lá para jogar com 10 no campo de defesa. Né? Então, é isso que a gente tem visto com esse time aí formado, treinado pelo Rodrigo Santana, que deve estar sendo orientado a fazer isso também. Será que eles têm medo verdadeiramente hoje do time atual do Atlético ou da tradição que o Atlético carrega, da camisa que o Atlético carrega? Porque é isso que eu vejo. E aqui no Brasil, infelizmente, os clubes não têm respeitado essa tradição do Atlético, não. Não tem. O que demonstra, né, o próprio futebol do Atlético tem demonstrado, mas o que mais me chateia nisso tudo, sabe, vocês, todo mundo fala assim, não tem nada, tem um Hulk, tem que deixar jogar, tem que botar para jogar, o menino tem que jogar, só mostra jogando. Sabe o que é uma vergonha? Aí você vê São Paulo, 6 jogadores, o Grêmio, 6 jogadores da base, o Flamengo outro dia botou 8 jogadores da base. Aí você vê o Fluminense, pega os jogadores, aí deixa eu falar, isso é uma decisão, tem que botar, porque o jogador ele tem que acostumar. Se o próprio clube que faz aquele jogador, ele ficou na categoria de base 4 anos, na hora de lançar tem medo e mostra que tem insegurança com ele, já causou insegurança pro atleta? E essa conta, ela não pode ir toda para o atual presidente, não. Tá? Essa conta... tem que ir também
para os anteriores. Os anteriores, tá? Porque tem muitos anos que o Atlético vem com problemas na sua categoria de base, vem empurrando esses problemas, porque revela um jogador ou outro, mas a gente que acompanha de perto sabe dos problemas e vinha apontando esses problemas quase que diariamente, né, para os seus presidentes. Né? Mas os presidentes preferiram colocar panos quentes, né? Quando eu falo, eu me refiro à interferência de empresários, a coligação de funcionários com empresários, tá? Muita coisa que o Atlético hoje está sofrendo a consequência. Tem um ditado, né, Carlos? Você que conhece muito, né, e trabalhou também e sabe, a gente no futebol fala muito assim, zagueiro e lateral fazem casa. Faz em casa. É ou não é? Sim. Não é possível, né? Isso é histórico, né? E daqui a pouco... Essa sequência, Carlinhos, só para completar esse assunto do Atlético, que a gente consegue enxergar ao longo dos anos que os clubes, né, eles têm, em determinados momentos dos anos, umas fases para determinar o que fazer durante o ano. E o Atlético, essa sequência que começa hoje no Santos e termina no Santos, determina com certeza tudo que o Atlético tem que fazer no ano. Porque ou vai priorizar as Copas, que são um tiro mais curto, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, ou determina seu futuro no Brasileiro, porque são os jogos mais difíceis. Nesse período ele pode cair em duas competições, pode cair ou prosseguir em duas competições, prosseguir nas duas, ficar entre os melhores do Brasileiro e ver que dá para brigar por uma Libertadores, ou desistir do Brasileiro de vez e falar, não, vamos fazer nosso torneio mediano aqui no Brasileiro, porque você tem os jogos mais difíceis logo numa parada, né? Porque vai ter a Copa América. Então o time dá para focar, dá para treinar e pensar o que fazer. Pois é, Stefano, olha só, rapidamente, o Atlético Paraná, time aqui do nosso líder, Ramon Salgado, ele está na Libertadores, por quê? Porque foi campeão da Sul-Americana. Além dessa classificação, né, ainda pegou 3 milhões de bônus pelo título, fora as parciais pelas classificações. Aí você veja, o Atlético entra no período desse, né, de 10 jogos em 10 meses, que pode decidir duas competições importantes, Copa do Brasil milionárias, Copa do Brasil e Sul-Americana, sem sequer ter um time, sem sequer ter 11 jogadores, tá certo? Aí depois vai viver o restante do ano, se cair, a gente espera que não, de Campeonato Brasileiro, evitando vexames e lutando para tentar voltar à Libertadores. E eu fui ingrato aqui de não ter falado do Atlético Paranaense, que também teve a coragem de botar um time sub-20 para decidir um título para ele. Mas isso chama-se planejamento. Planejamento, preparou a equipe, tem uma base que é fantástica, né? E faz um trabalho positivo. Nós estamos vendo ali, passou o Pepita ali, o Ramonzito, já chamando para o comercial. É rápido, voltamos daqui a pouco. Tem convocação de seleção brasileira sub-20 e muito mais para a gente discutir aqui de Cruzeiro, América. Vamos falar mais dos nossos bastidores. Aproveitem e participe. Mande seu recado de voz no 99642-8473. Nosso intervalo é rápido, voltamos daqui a pouquinho.